Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Eu queria te convidar mais uma vez, e eu prometo que depois você vai ficar um bom tempo sentado, vai se colocar de pé para nós lermos a palavra e orarmos, pedindo a graça do Senhor para esse tempo tão especial. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Deixa eu seguir aqui a minha. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai, em o nome de Jesus, Senhor dos exércitos, nós estamos reunidos na Tua presença mais uma vez, e nesse momento eu venho te pedir a graça do Senhor para ministrar a Tua palavra. Senhor, que no nome de Jesus a Tua palavra alcance os corações nessa noite. Senhor, que fique gravada na nossa memória, na tábua do nosso coração. Espírito Santo do Senhor, nós precisamos da unção do Senhor, nós precisamos da direção do Senhor. Traga revelação, Senhor, abra os olhos espirituais, tire todas as escamas, e que a Tua palavra alcance, ó Deus, o propósito para o qual ela foi enviada nessa noite. Que toda mente esteja cativa a obedecer a Tua palavra, em o nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Que Deus te abençoe, pode se assentar. O que podemos aprender com essa parábola? O tema dessa mensagem que eu coloquei aqui foi 4 lições na parábola das virgens. O que nós podemos aprender com essa parábola? A parábola é muito conhecida. A parábola das 10 virgens, ela é muito conhecida. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma vez. Tem alguém que nunca ouviu essa parábola? Pode levantar a mão se tiver. Ninguém, né? Então todo mundo já ouviu. É muito conhecida. Jesus, ele utilizou a descrição de um típico casamento judaico para ilustrar algumas lições para nós. As virgens eram as damas da noiva, né? Era comum o noivo chegar com seus amigos, e normalmente ele chegava à noite, né? Não tinha um horário certo, ninguém sabia em que hora que ele ia chegar, e aquelas virgens precisavam estar preparadas, porque como ele vinha à noite, tinha que ter iluminação, tinha que ter luz. Quando eles ouviam falar, aí vem o noivo, elas corriam, né, e faziam aquele corredor, iluminavam a entrada, o noivo entrava para as núpcias. E assim o Senhor vai nos trazer essa instrução, né, essa ilustração, uma parábola. Há pelo menos 4 lições que aprendemos nessa parábola. Eu quero
rapidamente refletir com os irmãos essas lições, né? Primeiro, querido, que todas eram virgens. A primeira lição que a gente tira aqui, né, é muito claro: todas eram virgens. Historicamente, a virgindade tem a ver com um certo teor religioso, né? Deus, ele sempre buscou isso, né? Quando ia sacrificar um animal, quando ia fazer alguma coisa, tinha que ser virgem, né? A noiva tinha que ser virgem. Essa ideia da virgindade traz a ideia do santo, do sagrado, da coisa pura, e que é muito importante, sabe? As virgens loucas, queridos, elas, embora loucas, mas eram virgens. É muito claro: virgens, loucas, virgens, prudentes, todas virgens. A ideia da virgindade, nesse contexto, tem uma série de significados, mas ela tem essa ideia da religiosidade, da coisa do sagrado, de algo que é importante. Você precisa ter isso em sua mente. E aqui nós não estamos falando da questão de hoje em dia, onde a virgindade é uma coisa que não se valoriza. Muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com isso, mas não é sobre isso. A ideia que eu quero dizer para você é que todas eram virgens, todas tinham um compromisso com algo sagrado, algo religioso. Hoje, já falei, né? Não é, infelizmente, e eu quero acreditar, né, que as meninas da igreja tenham isso em sua mente. Espere o momento certo, né? Quero abrir um parênteses, isso não tem nada a ver com a mensagem, mas me veio à mente abrir esse parênteses para você que é jovem, que é menina. Guarde-se para o seu marido, para aquele homem que Deus vai te dar, sabe? Isso é importante. Talvez lá na escola, talvez lá no trabalho, alguém vai dizer: ah, bobagem isso. Não, não é bobagem. Tem importância. Você é de Deus, então você precisa ser diferente do mundo. Mas a virgindade aqui, nesse contexto, mostra essa ideia da religiosidade, essa ideia do sagrado, do que é importante, que você deve preservar. Aquelas virgens, elas tinham isso em mente. Isso representa, querido, para nós, como a nossa fé, como a nossa crença. É algo importante você ser uma pessoa, sabe, consagrada ao Senhor. Ser uma pessoa que se reserva, que se guarda, que se preserva para Deus. A virgindade tem a ver com pureza. A Bíblia nos chama para ser santo, para ser puro. Isso é importante. Nós não podemos achar que isso não é importante. Mas não basta ser virgem, não basta ser crente, porque o que está em questão aqui, querido, não é a virgindade, porque todas eram virgens. Todos nós nessa noite somos crentes, amém? Todos somos crentes, todos cremos em Jesus, tenho certeza disso, mas isso só não basta. Ser virgem representa ter compromisso com uma religião, ter compromisso com uma regra, ter compromisso com uma cultura. Ser crente, muitas das vezes, implica em ter compromisso com uma igreja, implica ter compromisso com uma estrutura, implica ter compromisso com uma agenda, com uma religião. Mas não basta ser crente, como não bastou para aquelas mulheres, aquelas jovens serem virgens. Ser virgem não resolveu os problemas dela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Elas não foram todas abençoadas porque eram virgens. Nem todos seremos salvos porque somos crentes. Porque não basta ser virgem, não basta ser crente, não basta ir à igreja. Não basta, é preciso ter o quê? O azeite.
É preciso ter o azeite, querido. As loucas eram virgens, as loucas acreditavam na religião, acreditavam que precisava ser pura, acreditavam naquela estrutura toda, elas estavam lá juntos, mas elas não tinham o azeite. É possível que tem pessoas na igreja que acreditam em Jesus, acreditam em Deus, acreditam que tem que vir para o culto, acredita que tem que ir para a igreja, é religioso, mas não basta ser crente, não basta vir à igreja, tem que ter o azeite. E o que é o azeite? Sem o azeite, vamos ter problemas porque nós precisamos chegar no final. Hoje pela manhã eu ainda falava um pouco sobre isso. Essas virgens, elas tinham uma missão, e a missão delas não era simplesmente ser virgem, elas tinham um compromisso com algo que ia acontecer no futuro, e elas precisavam ter combustível para chegar até no final da história. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, querido, a segunda lição, apesar de que todas eram virgens, a segunda lição é que as aparências enganam. As 10 virgens possuíam lâmpadas, e pelo o que nós vemos, todas elas saíram ao encontro do noivo. As 10 virgens tinham as suas vasilhas, todas elas foram ao encontro, só que as lâmpadas das loucas estavam vazias, não tinham azeite. Não foi isso que está dizendo no verso? Se eu não me engano, no verso de número 8, os irmãos podem ver aí depois, diz que as loucas não levavam azeite. Pelo que o versículo 8 nos diz, elas saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas vazias. Dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas perceberam, querido, que elas não tinham o suficiente para chegar até o fim, para cumprir o propósito. Nesse momento, querido, talvez fosse praticamente impossível saber quem era prudente e quem era louca, porque eram todas iguais, estavam vestidas iguais, estavam na mesma hora, no mesmo lugar. Só que tem um momento que isso vai vir à tona, né? Isso vai se revelar. Por isso que a segunda lição aqui é que as aparências enganam. Quem olhava para aquele grupo de jovens, aquelas meninas, olha, as virgens estão ali, e elas vieram ao encontro do noivo. Eles não podiam imaginar, né? Imagina os visitantes, que existiam ali algumas virgens loucas, que não tiveram o cuidado de fazer o que devia ser feito, de fazer a lição de casa. Realmente é muito difícil você, muitas das vezes, identificar o crente louco e o crente prudente, porque as aparências enganam. Quantas das vezes, querido, eles frequentam a mesma igreja, ouvem os mesmos sermões, participam das mesmas reuniões, tomamos a ceia junto, fazemos tudo junto como igreja, mas às vezes vivem de aparência, porque as aparências enganam, porque eles acreditam que cumprindo uma agenda, porque acreditam que estando presente já é o suficiente. Mas o que nós aprendemos aqui, querido, que elas precisavam ter azeite para chegar até o final. O que adiantou elas estarem lá? O que adiantou elas irem para a festa, elas terem se arrumado, se vestido, cumprido o horário, porque elas estavam lá, na hora elas estavam lá. Elas não chegaram atrasadas. A questão é que o noivo demorou. Aqui é que está o cerne da parábola do Senhor Jesus. O cerne da parábola não é a virgindade, o cerne da parábola não é a
A agenda, a religiosidade, o cerne da palavra é a vigilância, é a prudência, é estar preparado, é ter algo que vai te levar até o fim, porque você não sabe que dia e que hora que as coisas vão acontecer, que o noivo vai chegar. A diferença é essa. Muitos vivem de aparência, mas na hora que as lâmpadas se apagarem, será que você vai ter o azeite para completar? Porque as lâmpadas vão se apagar, porque as nossas lâmpadas, é na hora, pastor, que as nossas lâmpadas se apagam, que a gente precisa do Espírito Santo. É na hora que as coisas começam a ficar difíceis, o tempo vai passando. O nosso Senhor, querido, prometeu que vai voltar. Mas as lâmpadas de muitos já estão se apagando, porque está faltando o Espírito Santo, porque está faltando algo. Mas eles não procuraram, eles achavam que o fato de eu estar lá, o fato de eu chegar na hora, o fato de eu ir à reunião, o fato de eu ir à igreja, o fato de eu ir para o grupo, o fato de eu ir, isso tudo é importante, querido. Isso tudo é importante. Você precisa estar, você precisa se vestir decentemente, né? Porque você precisa estar de acordo com as normas, né? Teve uma festa, numa outra parábola teve uma festa, e o dono da festa saiu para vistoriar os seus convidados. Alguns foram convidados a se retirar, porque eles não estavam com vestes nupciais. Sabe, querido, é a nossa santidade, é a forma que Deus está o tempo todo. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo, olhando até mesmo nosso comportamento no reino de Deus. Então, sabe, se formos analisar pela aparência, vai ficar difícil. Por isso que nós não analisamos as pessoas pela aparência. Lembra de Samuel lá na casa de Jessé? Olha, Samuel, Deus não vê como vê o homem, mas Deus vê também a nossa postura. Deus olha, que ele pode ter certeza, Deus está olhando a nossa postura na igreja. E as aparências enganam, mas não enganam a Deus. Porque se você tem o Espírito Santo, ele te constrange a ter uma vida santa. Isso vai manter a sua lâmpada acesa, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Você precisa ter luz para andar nas trevas. O mundo jaz no maligno, está em trevas. Aquelas noivas precisavam iluminar o caminho. E o que é que nos ilumina o nosso caminho? É o Espírito Santo, querido. É Ele que nos revela. E às vezes nós nos preocupamos só com a aparência. O pastor precisa me ver, o meu líder precisa me ver, eu preciso estar lá. Mas qual é o seu grau de comprometimento com o Espírito Santo? As noivas estavam lá, elas estavam vestidas, elas estavam no horário, mas umas tinham o Espírito e outras não tinham o Espírito. Umas tinham o azeite e outras não tinham o azeite. Eram todas virgens, estavam todas no momento, mas não estavam todas comprometidas, porque aquilo ali é pessoal. A terceira lição, querido, que nós aprendemos aqui, querido, é que o azeite é pessoal. O azeite é pessoal. O que isso quer dizer? Tem coisas na vida cristã que a gente não vai conseguir compartilhar. Não vai.
Nesse ponto, muitos estudiosos defendem significados diferentes, né? Porque você vai ver várias pregações, um vai dizer que o azeite representa o Espírito Santo, o outro vai dizer que o azeite representa o testemunho. O azeite representa uma série de coisas. Mas de todas essas coisas, todas elas têm uma coisa em comum, são todas pessoais. É pessoa por pessoa. A gente como igreja, nós compartilhamos muitas coisas. Compartilhamos a nossa fé, nosso amor. Nós compartilhamos, sabe, o pão. Nós compartilhamos os nossos bens. Nós compartilhamos alegria, compartilhamos tristeza. Mas não podemos compartilhar a unção do Espírito Santo. Isso você não vai. Não tem como você encher alguém do Espírito Santo. Você pode orar, você pode botar a mão. Algumas igrejas por aí ensinam transmissão de unção. Não vejo isso na Bíblia. Você pode falar de Elias e Eliseu, são coisas distintas, diferentes. Era um outro momento, era uma outra época. A verdade é que o discípulo e o discipulador, um não transmite para ele o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quem dá é Deus, a unção vem do céu. Aí quem é que busca? É o indivíduo. É o indivíduo. Você pode pegar o pastor mais super poderoso, não vai encher o outro do Espírito Santo. É você que vai se encher do Espírito Santo. A coisa é pessoal, é o quanto você ora, é o quanto você busca, é o quanto você bate na porta. Você, não sou eu, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o discipulador, tem a ver com você. E você não vai poder reclamar: aquele irmão não botou a mão na minha cabeça para mim ser batizado com o Espírito Santo. Busca o batismo com o Espírito Santo, você. É você. Aquelas virgens foram para lá, sabe, pastor? Não foi falta de amor. Poxa, também, né? Bem que ela podia ter dado um pouquinho de azeite para as outras. Isso aí, esses crentes que não querem dividir, não, querido, unção não se divide. Unção vem de Deus, é Deus quem dá o Espírito Santo. Olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele, derramarei sobre vós o Espírito Santo. Quem vai dar é Deus, não foi apóstolo nenhum, não foi pastor nenhum, ninguém deu o Espírito Santo para ninguém, foi Deus que deu. Agora, eles precisavam estar pedindo, eles precisavam estar lá no lugar. O que precisa para ter o Espírito Santo? Aquelas virgens, umas sabiam que precisavam do azeite, outras fizeram um pouco caso. Elas imaginaram que o noivo ia chegar rápido. Não sei, né? De repente ele chega rapidinho, não demora tanto, e aí vai dar. Não, querido. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado. E agora você recebeu Jesus pela salvação, pela fé. Você está aqui na igreja, olha que benção, olha que maravilha. Eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja assim cheia, os irmãos aqui adorando a Deus. Mas eu preciso dizer para vocês, eu não tenho condição de te encher do Espírito Santo. Eu posso pular, posso rodar, posso fazer o que eu quiser aqui, mas eu não vou conseguir te encher do Espírito Santo. Eu posso te encher de emoção, eu posso fazer você se alegrar, posso fazer você pular, mas eu não vou conseguir, que eu não tenho essas técnicas, eu não sei esse negócio, sabe, pastor? Tem cara que é muito bom nisso, faz a turma toda chorar, mas se você não se encher do Espírito Santo, você vai continuar pecando, você vai continuar vivendo de aparência, você não vai ter unção para ir até o final, porque a lâmpada vai demorar, querido, porque o tempo, você não sabe qual é o tempo, sabe? Tem muita gente que vem na igreja e recebe aquela unção, né? Entre aspas, né? Recebe aquela força, aquela energia, e fala assim: olha, saí levinho, olha, estou santo, culto hoje foi uma benção, né? Estou cheio de Deus. Aí
Na segunda-feira vem um problema, ele dá aquela derrapada, na terça ele dá outra escorregada, na quarta ele já está desanimado, na quinta ele já nem vem na igreja, porque estou muito desanimado. Na sexta, daqui a pouco ele está no mundo, fazendo tudo de errado. Mas ele não estava cheio do Espírito Santo? Não estava cheio de Deus? Por que a lâmpada apagou? Porque não tem a ver com emoção, querido. O Espírito Santo não tem a ver com emoção. O Espírito Santo não tem a ver com um culto. O Espírito Santo não tem a ver, sabe, com explosão de poder. Pode acontecer, mas o Espírito Santo tem a ver com autoridade, com unção, com ousadia, para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer a tentação, porque o Espírito Santo vos convencerá. Olha, o Espírito Santo vai conversar com você todo dia. Olha, não faça, não vá por esse caminho, siga essa direção. Ele é quem nos convence, quem conduz a igreja é o Espírito Santo. É Ele que nos revela a vontade de Deus pela palavra, a revelação. Os dons são do Espírito Santo, a cura, o poder, o milagre, a maravilha, a palavra da sabedoria, tudo é o Espírito Santo. Olha, eu pedirei ao Pai, Ele vos enviará o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Aí eu vou para uma reunião, me alegro, mas não tenho o Espírito Santo. Você gostou do louvor, você gostou da canção, você gostou da palavra, mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai continuar no pecado. A sua lâmpada vai apagar na segunda-feira. Tem umas que apaga no domingo à noite mesmo. Ele sai da igreja e vai para o pecado. Tem gente que sai da igreja e vai para o motel. Tem gente que sai da igreja e vai para o baile. Não adiantou chorar, não adiantou pular. Não tem o Espírito Santo. Na segunda-feira está fazendo a mesma coisa. Está mentindo, está roubando, está adulterando, está se prostituindo, porque não tem o Espírito Santo. Pode vir na igreja, pode botar roupa, pode viver de aparência, mas se tiver o Espírito Santo, vai viver com a lâmpada apagada. E o noivo vai chegar, querido. E sem o Espírito Santo a gente não vai alcançar a promessa. Nós não vamos entrar. O azeite é pessoal. O quanto você busca o Espírito Santo, você está vindo à igreja, graças a Deus, mas não se satisfaça com isso. Queira ter a unção do Espírito Santo, queira ser amigo do Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo: Senhor, eu preciso desse azeite, eu preciso dessa unção, eu preciso dessa direção, eu preciso ouvir a tua voz. Querido, sem o Espírito Santo a igreja não caminha, não tem como. Não tem como, pastor. Sem o Espírito Santo não dá, porque a obra do Espírito, olha, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Sabe, você é crente, como aquelas virgens, você é virgem. Você está vestido com as mesmas roupas, você está no mesmo culto, você ouve a mesma pregação, mas o quanto de Deus está dentro de você, o quanto de unção do Espírito Santo. E a unção, querido, não é o terra, não é o manto, não é o rolo que desenrola. A unção é a autoridade que o Espírito te dá sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a revelação de Deus, a unção do Espírito Santo. Não tem a ver com emoção, tem a ver com convicção. É promessa para todos aqueles que creem. Recebereis o Espírito Santo para ter poder para ser as minhas testemunhas. Você nunca vai ser uma testemunha de Jesus sem o Espírito Santo. Você não vai longe, nós não vamos longe. As aparências logo vai se revelar. Quando as lâmpadas se apagam, todo mundo vai ver que a gente não tem Deus. Todo mundo vai ver o quanto carnal nós somos, o quanto de pecado nós cometemos. Por quê? Porque nós não temos o guia, não temos o Espírito Santo. Aquelas noivas foram envergonhadas, não é porque eram virgens, não é porque não estavam na festa, é porque não tinham o Espírito Santo, porque não tinham o azeite.
E quando elas falam assim, não vai dar para chegar até o final, nos dê. As outras falaram, olha, não tem como dividir. Querido, você pode ter o melhor pastor do mundo. Você pode, sabe, ter o melhor discipulador. O seu discipulador pode ser um homem cheio de Deus. A sua discípula pode ser uma mulher cheia de Deus. O líder do seu grupo pode ser um homem cheio de Deus. O seu pastor pode ser cheio de Deus. Sabe, não importa, se você não for cheio de Deus, ele não vai poder fazer nada por você. Na hora que você precisar do Espírito Santo, é você que tem que ter o Espírito Santo. É você que tem que ter o Espírito Santo. Ah, eu estou naquela igreja porque aquele pastor lá é um homem cheio de Deus. Amém. E você é cheio de Deus? Não, mas ele não vai adiantar nada. Ele vai entrar e você vai ficar do lado de fora. Você está entendendo isso, querido? Seja você cheio de Deus, cheia de unção. A quarta lição, querido, para a gente concluir, para a gente ir para a ceia: a prudência e a vigilância. A primeira lição qual é? Todas eram. A segunda lição, as aparências. A terceira lição, o azeite é pessoal. É você que tem que buscar o Espírito Santo. E a quarta, querido, lição que a gente aprende nessa parábola é a lição da prudência e da vigilância. Muitos pregadores, e eu já falei isso na pregação, mas eu quero reforçar. Muitos pregadores, eles pregam que as virgens loucas vacilaram porque dormiram. Ah, você não pode dormir no sono da indolência. Aí confunde as mensagens. São textos independentes com significados parecidos, mas são contextos diferentes. De maneira equivocada, eles pregam que apenas as virgens loucas dormiram. Não é verdade. Se você colocar no texto, você vai ver que todas elas dormiram. Todas as virgens dormiram. Então, não vamos fazer aqui uma aplicação fora de contexto. Mas a diferença é que não é o que está em evidência nessa parábola. Não é o fato delas serem virgens, não é o fato delas estarem lá, e nem o fato delas terem dormido. Elas não foram deixadas de fora porque dormiram, porque de fato todas dormiram. Isso implica em mostrar o quê? A demora. O texto sagrado fala, acha para mim lá, ó, e tardando o esposo, quem? Todas. As loucas e as prudentes. Todas dormiram. Todas tosquenejaram. Você já esperou alguém? Se eu ficar sentado na fila do banco, eu durmo. Né? Se começar a demorar, eu começo a cochilar. Porque assim, é muito bom quando você combina alguma coisa com alguém e a pessoa já chega logo, né, meu Ricardo? Meu Ricardo não gosta de esperar, não. Também não gosto, não. É muito bom quando você faz assim, olha, fulano, vou estar lá tal hora. Aí, tu vai lá, quando tu olha assim, tá vindo, o cara é pontual, benção. Mas já viu quando tu vai na fila do banco? E aí tu senta lá, agora tem lugar para sentar, né? Mas às vezes, antigamente não tinha, você ficar lá em pé, dormir em pé. É muito ruim esperar. E espera. E quando você não tem expectativa, a fila está pequenininha, né? Você chega ali naquela lotérica, ali na praça de Queimada, ali tu olha assim, aquela multidão, né? Tu sabe nem qual é a fila que você tem que entrar. Mas tu olha assim, tu vê uma fila lá com 3, fala, aquela ali vai ser rapidinho. Tu corre lá porque tu já quer resolver seu problema. Ninguém quer esperar muito tempo. Porque quando você começa a esperar muito, vem o sono, vem a fadiga, vem o cansaço. Sabe? E aqui se manifesta uma coisa extraordinária, uma coisa linda na igreja, é que o Senhor, Ele não tem pressa. Como assim, pastor? Já vi tanta gente falando que Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa. Deus tem o tempo dele. Ele não tarda e nem adianta.
Ele está no tempo dele, o tempo é de Deus. É que a gente que acha que está demorando. Muitos diziam lá, Pedro escreveu, os nossos pais dormiram, desde que os nossos pais morreram, né? Se diz que ele vai voltar, a sua vinda, cadê a sua vinda? Cadê a sua vinda? Quanto tempo se faz, querido? Vai fazer 2000 anos. E é por isso que muitos estão dormindo. Mas o problema não é o dormir tão somente, porque todos vão dormir, porque todos vão ser tentados a dormir, porque todos vão se cansar, mas renovarão as vossas forças, né? Tem promessa. Deus está sempre nos reforçando, né? Nos renovando, nos fortalecendo, porque quem é que faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vê que você está muito cansado, ele te dá um refrigério, ele te fortalece, ele te alegra, ele está vendo tudo, querido. A Bíblia diz, olha, Paulo escrevendo aos Coríntios, olha, que Deus não vai dar tentação além de que a gente possa suportar. Sabe, quando você está lá não suportando mais, Deus vem, te fortalece, te enche de poder, te enche de graça, de unção, você sai renovado, cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus, você tem força, você tem unção, você tem o Espírito Santo, você tem o suficiente para chegar lá. É isso, querido. Por isso que é importante ter essa conexão com o Espírito Santo. A demora de Cristo tem a ver com isso. Ela separa os prudentes dos loucos. A demora daquilo que você está pedindo a Deus tem a ver com isso. Separa os prudentes dos loucos. Os loucos estão sempre pensando que vai ser rapidinho. Deus vai ouvir minha oração rapidinho. Aí ele vai lá, Senhor, vamos fazer uma campanha, irmão. 7 semanas de Jericó. Aí você roda 7 semanas de Jericó, não acontece, você desanima e vai para outro lugar. Porque você acha que tem que ser no seu tempo. Os loucos querem controlar Deus. Vai dar, pastor, isso aqui vai dar. Se eu ir na igreja só dia de domingo, tá bom, vai dar para mim chegar lá. Se eu orar só segunda e quarta e sexta, dá para mim chegar lá, não. Aí você vai calculando. Você imagina, o que passou na cabeça daquelas meninas? Elas tinham um evento, elas tinham um compromisso, elas tinham uma missão, foi-lhes confiado, mas elas foram sem se preparar. O que aconteceu? O noivo demorou mais um pouquinho. O noivo é o noivo. O noivo não tem compromisso com elas. O noivo tem um compromisso de chegar na festa. Ele vai chegar. Jesus vai chegar, querido. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Ele vai chegar. A questão é a seguinte: você está vigiando o suficiente para ir até o fim? Para aguardar a sua vinda? Esse é o cerne da pregação. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Quantos crentes você conhece que se desviaram da presença do Senhor? Muitos, né? Muitos. Porque eles não aguentam mais esperar. E o pior, está esperando a coisa errada, né? Porque se eles realmente estivessem esperando Jesus, eles não teriam se desviado. Eles estavam esperando uma outra promessa que alguém falou, que ele ia ter, né, uma casa, que ia ter um carro, que ia ter um esposo, que ia ter uma esposa, e aí ficou naquela promessa, ficou esperando aquilo acontecer, não aconteceu. O que ele fez? Dormiu, desanimou e foi embora. Não se preparou para a vinda de Jesus. Querido, vigilância. A vigilância prudente, o crente prudente, é aquele que se prepara para uma longa espera. Você está preparado para uma longa espera? É isso, querido. Ou você acha que da forma como você está vivendo, se o noivo vier hoje, você está preparado? É essa a questão. Sabe, não basta ser virgem, não basta ser religioso, não basta vir à igreja, não basta
sabe, estar no grupo, não basta, sabe, você cumprir uma agenda. Isso é importante, mas não é o suficiente. Você precisa do azeite, você precisa do Espírito Santo. Cuidado com as aparências, não adianta viver de aparência. Não, por quê? Porque uma hora a lâmpada vai começar a apagar, porque o tempo vai passar. Você precisa de ter a unção necessária para uma longa espera. Já são 2000 anos, pastor. Pode ser na nossa geração, mas se não for na nossa geração, o que vai acontecer? Você está preparado para encontrar com o Senhor? É isso, querido. Pode ser, vai ser uma longa espera. Não sirva ao Senhor achando que amanhã Ele vai resolver todos os seus problemas, que amanhã tudo está resolvido. Não, você precisa do Espírito Santo para uma vida, para uma caminhada. E olha, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode te dar o Espírito Santo, só Deus. E é você que tem que buscar. É você que tem que buscar o Espírito Santo na oração. É você que tem que buscar o Espírito Santo na palavra. É você que tem que buscar o Espírito Santo na santificação. É você que tem que viver, querido, um dia após o outro, sabe? Mesmo que você canse, mesmo que você fique, sabe, tosquenejando, sabe, mas você está buscando, você está esperando, você está se preparando, sabe, você está lutando. Deus está vendo, querido. Se prepare para uma longa jornada cristã. Não viva dessa maneira, sabe, desatento. E aí ele encerra a parábola, né? Olha só, ele encerra a parábola exatamente falando sobre isso. Ele fala exatamente sobre isso. Já no encerramento da palavra, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que não vos... verdade vos digo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus conta toda essa parábola só para dizer que eles precisavam vigiar e orar. Ele monta todo um cenário onde a gente tira muitas lições, mas o cerne é isso: o dia que o Filho do Homem há de vir. Quando Jesus virá? Você crê que Jesus virá? Você crê que o noivo vem? Você tem o Espírito Santo para essa caminhada, querido? Essa é uma questão pessoal. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. Essa é uma questão pessoal. Eu quero te encorajar a viver uma vida de quem quer viver com o Espírito Santo, a ter o Espírito Santo. Sabe, não pense que você vai pegar carona porque você anda com uma mulher de Deus, cheia de Deus. Ah não, a minha mãe é uma mulher de oração. Amém, querido, ela é uma mulher de oração, mas ela não pode resolver esse problema, é seu. Ela pode orar por você, mas ela não pode te encher de Deus. É você que tem que querer Deus. Sabe, na minha igreja tem uma irmã que é uma bênção, que Deus mostra, que Deus revela. Amém, que bênção, irmão, mas isso não vai resolver o teu problema. Isso não vai te colocar dentro do céu. O compromisso daquela irmã, o compromisso do pastor, o compromisso da sua mãe, do seu pai com Deus é dele. Eles têm Deus, mas você também tem que ter Deus. Você tem que ter o Espírito Santo, porque você precisa chegar até lá. Eles não podem dividir com você a unção que Deus tem na vida deles. Não se engane. Não basta ser crente, não basta andar no meio dos irmãos, não basta se vestir igual, não basta ser religioso. Tem que ter o Espírito Santo na sua vida. É você. Não existe oração que vai te encher de poder. É você que vai se encher. Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Ele não fala assim, vem aqui que eu vou te encher do Espírito. Não. Ele fala, enche você do Espírito. O Espírito Santo está à disposição, querido. Ele está entre nós.
Ele está aqui nessa noite. Mas o quanto você o busca, o quanto você tem orado, o quanto você tem meditado na palavra, o quanto você tem se enchido do Espírito Santo, é você. Você tem que crer nisso. Eu quero orar com você nesse momento. O que podemos aprender com essa palavra é isso, querido. Vigia. Porque você pode estar fazendo um monte de coisa, mas se você não tiver o Espírito Santo, as lâmpadas vão se apagar na hora que você mais precisar. Você não vai ter força. O Espírito Santo fala de poder, o Espírito Santo fala de força, o Espírito Santo fala de coragem, o Espírito Santo fala de ousadia, o Espírito Santo fala dessa coisa sobrenatural que ninguém pode te dar, a não ser o próprio Pai. Pedir ao Espírito Santo, Ele não negará o Espírito àquele que o pedir. Quando você dobra o seu joelho, você pede o Espírito Santo. A questão é essa, pastor. Às vezes nós pedimos tantas coisas, mas não pedimos o Espírito Santo. Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso dessa unção sobrenatural. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Curve a sua cabeça agora em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Peça ao Senhor o Espírito Santo. Sabe, que ele começa a pedir a Deus. Não se importe com quem está do teu lado. Não deixe a pessoa agora, porque ela não pode pedir por você. Ela está pedindo por ela agora. Não se preocupe com quem está da direita, com quem está da esquerda. Feche os seus olhos, olhe para o alto, abra os seus olhos espirituais, veja a glória de Deus nesse momento e peça ao Espírito Santo que venha e te encha nesse momento. Peça a Ele a unção para você prosseguir, porque você precisa vencer o pecado, porque você precisa se levantar, porque você precisa caminhar, porque você precisa de revelação. Por que você não entende a palavra? Por que você não muda de vida? Por que você não resiste o pecado? Porque cadê o Espírito Santo? As lâmpadas se apagam. O Espírito Santo quer acender essa chama dentro de você. Ele quer acender essa chama, esse fogo que consome o pecado, esse fogo que limpa, tira toda a impureza, esse fogo do Espírito, essa chama do avivamento que está dentro de nós, é o Espírito Santo, querido. É essa comunhão, é essa graça que Deus nos dá. Comece a orar nesse momento, querido. Peça ao Senhor o Espírito Santo, peça a Deus o Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos na sua igreja nesse momento, nós estamos reunidos, ó Pai, e agora, Senhor, a mãe não pode ajudar a filha, o pai não pode ajudar o filho, o pastor não pode ajudar a igreja. Não, Senhor, agora é o Espírito. Nós queremos o teu Espírito nesse lugar, nós queremos a tua presença entre nós queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo, nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos viver em santidade, nós queremos ter unção para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Nós queremos o Espírito Santo para nos aquecer, para nos purificar, para nos santificar. Ó Deus, nós precisamos dessa graça, dessa direção, dessa autoridade sobre a vida da igreja. Senhor, o teu filho que pede, a tua filha que pede o Espírito Santo, derrama o teu Espírito, derrama a tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, querido, o quanto você deseja o Espírito Santo, o quanto você deseja o Espírito Santo. Aleluia. O quanto você deseja o Espírito Santo. Não se canse de adorar, querido. Não se canse de pedir ao Senhor o Espírito Santo. Aleluia. Ó Deus, olha para nós, Senhor. Nós estamos na tua presença nessa noite. Nós temos vindo à igreja. Nós estamos, ó Deus, nessa caminhada. Mas sem o teu Espírito Santo, Senhor, nós não vamos chegar até o fim. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Não é, Senhor, não tem a ver conosco, tem a ver
ver com o teu nome, a glória do Senhor nesse lugar. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia.